Ok. Bom, gente, então, boa noite a todos. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o nosso ex-residente, agora professor aí em Campo Grande, e o Henrique Shiroma, que é infectologista, já tinha feito mestrado quando fez residência de hepato lá com a gente. Então, é um prazer enorme rever o Henrique aqui. E a Sabrina vai apresentar o caso. A Sabrina é nossa especializanda, começou recentemente aí a especialização e a gente já botou ela aqui no fogo para apresentar o caso, mas acho que vai ser hoje uma discussão bem importante e bem atual. Então, espero que vocês participem, façam bastante perguntas, porque a gente tem muita dúvida sobre esse assunto no momento. Então, Sabrina, pode apresentar. Boa noite, pessoal. Vamos aí para um casinho gostoso para a nossa terça-feira à noite. Então, o nosso paciente é o FHS do sexo masculino, 17 anos, estudante, natural de Ribeirão Preto e residente agora na cidade onde eu moro, Bebedouro, São Paulo. Ele procurou o pronto atendimento com uma história de febre, acompanhada de cefaleia, mialgia e cansaço. Um menino que frequenta regularmente a escola, não faz uso de nenhuma medicação, não tem nenhuma comorbidade, questionado sobre vida sexual ativa não tem, e negava o uso de drogas ou qualquer outra substâncias, uso de suplementos para academia. Aliás, ele não gosta de academia. Ele é um paciente que morou no Japão de 2017 a 2018 e em Portugal de 2022 a 2023. Os pais têm o seguinte histórico. O pai é hipertenso, tem doença hepática gordurosa e hiperuricemia. A mãe, japonesa, com histórico de hepatite aos 14 anos, falecida com diagnóstico de câncer de vias biliares, fígado e pâncreas em 2020. Ao exame físico, eles se apresentaram corado, hidratado, cianótico, nictérico, tinha ausculta pulmonar limpa, com boa saturação, eupneico, então, sem alteração na ausculta cardiológica, estável hemodinamicamente, o abdômen completamente inocente, os membros inferiores sem edemas, sem lesões de pele, sistema nervoso central Glasgow 15, não tinha sinais meníngeos ou localizatórios. Um paciente alto e magro, com peso de 55 e a estatura de 1,76. Hipóteses. Então, gente, bom, primeiro eu queria que se apresentassem, colocassem a carinha aí, as nossas novas residentes de hepato. Eu vi que a Maria está aí, Marina também está aí. Oi, doutora, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Olá, boa noite. Tá aí. E Renata está aí, que já começou faz algumas semanas. Não sei se a Renata está. Ô, Marina, você quer dar um palpite? É uma história hiperaguda, né? Num paciente jovem. O que você pensou? Doutora, é uma história bem recente, né? Uma febre de iniciar um dia, pode ser basicamente qualquer infecção, né? Dengue, por exemplo, acho que já poderia ser sinais sistêmicos, não tem nada localizatório ainda, né? Só uma febre, uma mialgia. Acho que alguma arbovirose eu pensaria de início. Então, você acha que poderia ser qualquer quadro infeccioso? Você pensa... Uma arbovirose.
pelo menos. hipotirose. Porque são casos sintomas sistêmicos, não tem nada localizatório, né, que indica. Isso, ele não tinha nenhuma outra manifestação, né? Nem respiratória, nem intestinal. Exame físico também, nada que seja sugestivo de alguma outra infecção. Então, acho que eu pensaria primeiro nisso, em dengue. Independente do quadro clínico dele atual, o que vem na sua cabeça num paciente que tem uma mãe japonesa e que faleceu de câncer de fígado a princípio, a gente não sabe direito se é fígado, né? Mas parece ser isso. O que vem na sua cabeça? Que antecedente que ele pode ter? Sabrina, será que você poderia colocar no primeiro slide, porque entraram algumas pessoas depois? Esse? Isso. Você quer ajudar, Maria? Você acha que mãe japonesa que morreu do fígado tem alguma coisa que vem na sua cabeça? Eu acho que como ela fala que ela teve hepatite, né, aos 14 anos, ela poderia ter passado a hepatite para ele também. Que no parto, talvez. Qual hepatite que costuma ter esse comportamento? Hepatite B. Hepatite B, né? Então, ela é mais prevalente lá nos países do Oriente, né? Ela é procedente de lá, conta que teve uma hepatite e acabou tendo uma complicação, faleceu do fígado. A gente pode pensar, tem nada a ver com o quadro atual, difícil, né? Alguém tem um quadro de febre, cefaleia, mialgia relacionado a isso, mas, eventualmente, ele poderia até ser um portador de hepatite B. Né? Legal. E aí, Marina, o que você faria se você tivesse atendido esse paciente? Qual seria a sua conduta? Bom, inicialmente, pensando em um PS, um paciente jovem com 14 anos, com sintomas leves, inespecíficos, exame físico bem inocente, sem sinais de gravidade, principalmente neurológico, né, exame físico abdominal normal. Acredito que orientaria sinais de alarme e, a princípio, uma febre a um dia, não necessariamente, né? Agora, talvez um hemograma, sorologia, NS1, mas orientaria sinal de alarme sintomático. Com sintomas a um dia. Muito bem. Alguém quer falar, Edu? Queria falar que você está judiando da Marina logo no primeiro. Mas é que isso aí todo mundo tem que saber. Então, eu já joguei ela no fogo já no primeiro dia, né, Marina? Pode passar, Sabrina. Então, aí tem algumas coisas, né, que... Então, eu sempre coloquei, acabei colocando ao lado o hemograma basal do paciente, que eu consegui, tá? E ao lado o exame que foi achado. Então, era o primeiro dia de sintoma, né? E foi optado no pronto-socorro pela coleta de um hemograma. E aí, ajudou, atrapalhou, melhorou? Esse basal, Sabrina, era de antes dele ficar doente? Era antigo? 2 anos atrás, logo que voltou do Japão. Ah, tá. E aí, alguém quer comentar? Então, não vou perguntar para a Marina, que o Edu vai proteger ela. Então, eu vou perguntar para quem mais está aí, não sei.
Elisa, o que você achou desse hemograma aí? Oi, boa noite, doutora. Estou um pouco sem voz. Bom, eu vejo nenhuma normalidade, né? Referência, né? Pelo menos acima de 150 mil, né? Um HB dentro da normalidade, sem leucocitose, né? Precisaria de algumas outras coisas para a gente poder investigar, né? Então, o hemograma você achou inocente. Não te... Estava tudo normal, só está um pouco diferente do que ele tinha há 2 anos atrás, né? Mas ainda estava... Teve uma queda de plaqueta, mas ainda dentro da normalidade, né? Nada... Tá. Quer pôr mais coisa, então, Sabrina? Já que o hemograma não ajudou muito, o que você fez, que vocês fizeram aí nesse dia? Bom, nesse dia foi coletado o hemograma e o NS1, né? Já que estavam tendo alguns outros casos na cidade, e como uma história aguda de febre, mialgia e cefaleia, foi pensado como primeira hipótese diagnóstica um quadro de dengue. Deram medicações sintomáticas no momento, foi encaminhado para casa também só com sintomática, feitas orientações referente ao não uso de anti-inflamatório, feito cálculo de ingesta hídrica, já que seria necessário, e retornado caso apresentasse os sinais de alarme, pensando principalmente na hipótese de dengue. Pode ir? Não, espera um pouquinho. O Henrique, quer comentar para a gente sobre NS1? O que é, quando faz, quando sobe, quando desce, enfim. Então, voltando aqui um pouquinho, doutora, lógico, a gente está vendo uma epidemia de dengue, né? Mas um paciente que chega com quadro febril, se não tivesse epidemia de dengue, a gente pensaria em outras causas também da parte infecciosa, ainda mais no menino de 17 anos, né? Pensar em citomegalo, em herpes, naquelas doenças virais hepatotrópicas, apesar de a gente ainda não ter as transaminases aumentadas, mas crianças e adolescentes precisam também sempre pensar nisso. Toxoplasmose, apesar de também não ter nenhuma alteração no exame físico, pensando num quadro de monolike. Eu acho que acaba entrando com diagnósticos diferenciais também. Em relação aos exames diagnósticos, o NS1 é um teste rápido para a gente detectar a presença do antígeno da dengue, que ele positiva geralmente do 1º até o 5º dia de início de sintomas. Uma outra forma de diagnóstico, ainda não estaria positivo nesse caso, é a sorologia, né, com IgM positivo. Mas no primeiro dia de sintoma não positivaria. Mas também ajudaria no diagnóstico. Positiva quando o IgM? Em torno, acho que do 14º dia, doutora. Só no 14º dia? Isso. Então, essa fase inicial é o antígeno mesmo, o NS1. Uhum. Tá. É tipo o teste rápido? Isso. Uhum. Ok. Tem Alguém outro quer antígeno, não tem, Henrique? Boa noite, aproveitando, estou com saudades de Oi, você. doutor, tudo bem? Tem algum outro NS, não são 2? O isolamento viral, Não, é NS1 e NS3, não é? Tem um outro antígeno rápido? É só NS1? conheço só o NS1. Tá. Eu confundindo, então. Quer continuar, Sabrina? A única coisa que eu acho que é relevante de se falar, uma epidemia de dengue, né? Quando a gente tem aí vários casos, tem todos esses diagnósticos diferenciais, né? Mas um dado que me chama a atenção é esse hematócrito discrepante do que é o basal. Então, eu acho que eu olharia nos próximos dias com mais carinho essa evolução.
apesar de ainda não ter alteração de leucócito, e ter uma discreta alteração nas plaquetas, porque qualquer quadro infeccioso a gente sabe que pode ter queda, né? Mas eu olharia com bastante carinho para essa ascensão de hematócrito. Verdade. E outra epidemiologia, desculpa, Sabrina, os pacientes orientais, pensando em agentes infecciosos, é o HTLV. Não causa esses sintomas, né, que o paciente está apresentando, mas só para a gente lembrar que pacientes orientais, japoneses, principalmente da ilha de Okinawa, a incidência do vírus HTLV, que faz quadros neurológicos, também é uma epidemiologia importante. Nesse caso, o NS1 do paciente, ele veio como negativo. O NS1, quando ele dá positivo, a gente fica super feliz, né? Porque aí você já, uma pessoa, um jovem, com febre, mialgia, em plena epidemia, hemoconcentrado com NS1 positivo, bingo, nós já temos um diagnóstico. Mas ele é um teste que ele tem baixa sensibilidade, né? Então, assim, 30% dos casos, só que geralmente ele está positivo. Então, um NS1 negativo não estaria descartando o diagnóstico. Fora que, às vezes, o paciente tem uma certa dificuldade de mencionar o dia exato de início de sintomas, né? Então, a gente sabe que ele tem essa necessidade de estar nos primeiros dias, mas nem sempre eles conseguem informar. Isso a gente viu para a COVID, né, para tantas outras doenças. Ô, Sabrina, o que tem sido feito nesses atendimentos de emergência, nessas tendas que estão sendo feitas para o acesso dos pacientes na epidemia? Todo mundo colhe o teste rápido? Não mais. O NS1 ele é usado enquanto você ainda não tem o isolamento viral, e quando você ainda não definiu que é uma epidemia, né? Então, você começa a fazer o teste de antígeno para você detectar o mais rápido, o maior número possível de pacientes. Esse material ele é encaminhado para o Instituto do FUNUTS, e eles tentam fazer no tempo mais rápido possível a identificação do tipo circulante. Porque a gente sempre vê, tem 4 tipos, né, no dengue, e ele é cíclico, vamos dizer assim. Na nossa região, por exemplo, nos últimos anos estava circulando o tipo 1, e agora entrou o tipo 2. Então, cada vez que entra um tipo diferente, são quando a gente tem as grandes epidemias, né? Porque as pessoas estão vulneráveis, sem anticorpos, não foram experimentadas ao vírus, então são quando a gente tem esses grandes números de casos, com uma doença um pouco mais exacerbada, mais exuberante. Então, as tendas, agora que já foi identificado o NS1, o tipo circulante, já viu que é uma epidemia, agora o critério que se usa é clínico, né? Então, se você tem a epidemiologia e tem critério clínico, já vai manejar o paciente como dengue. Eles são classificados de 1 a 4, né? A gente fala de A, B, C, D, de acordo com a gravidade. Então, eles chegam, fazem um sistema de classificação rápida e imediata, já na pré-consulta, e administrado a hidratação ou via oral ou endovenosa, que pode ser feito no próprio local ou no domicílio, e separa aqueles pacientes que são os que têm os sinais de alerta, que são os potencialmente com evolução desfavorável. Esses pacientes eles são direcionados para internação ou leito hospital dia, porque a capacidade dos hospitais está assim, bem alta, e os pacientes classificados em D são aqueles pacientes que já estão evoluindo para um choque, para um coma, então eles são direcionados a leito de UTI. Então, geralmente, o máximo que se faz hoje num primeiro atendimento é essa classificação, e o hemograma a partir do 3º dia, que é quando acaba o período febril. Primeiro, segundo, até o 3º dia é o período que o paciente chega com bastante sintoma de febre, mialgia, artralgia, cefaleia, né, e febre. Quando acaba a febre, ele entra no período crítico, que é quando ele vai ter concomitante a queda das plaquetas
e a hemoconcentração bem evidente. Então, tem se deixado o hemograma para coleta no 3º dia. Tá. Então, mostra aí a evolução do D5. No D5, ele voltou no pronto-socorro, porque ele ainda não estava bem, não tinha um diagnóstico definido, né? Só que o pronto-socorro estava com 6 horas de espera para atendimento. Então, ele colheu até o sangue, mas ele não aguardou a consulta, foi embora para casa. Só que nesse dia, olha como é que estava o hemograma dele. Ele já apresentava aqui uma queda dos leucócitos, né, uma leucopenia, tinha hemoconcentração, não tão importante quanto no primeiro dia, mas já estava leucopênico e as plaquetas despencaram. Então, coincide com o período que eu falei que ele está entrando no período crítico, né? Já no 5º dia ele já cai no olho do furacão. Elisa, o que você faria agora? Realmente, né, já começou a ter uma mudança de padrão. Aquele hematócrito, Tá 3 ruim? vezes, né? Naquele hematócrito anterior tinha, né, padrão de 3 vezes o valor do HB, mas, igual a Sabrina falou, né, já estava um pouco mais alterado o hemograma, vale o alerta. Agora, as plaquetas estão baixas, então eu acho que já entra num nível, assim, de internação, né, de vigilância maior com o paciente, né. Então, você internaria esse paciente. Eu internaria. Tá. Alguém discorda? Henrique, dá para conduzir ambulatorialmente em casa ou a indicação aqui é precisa de internação? Eu internaria, doutora. Essa queda de plaquetas, ela chama a atenção justamente aí no quadro que a Sabrina falou, que agora tende a piorar os exames. Internar o paciente para hidratar, coletar exames mais de perto é o ideal, né? Com certeza. Não sei se aí, como ele não foi examinado, ele acabou não aguardando, né? Fica difícil da gente ver se ele tem algum sinal de alarme, né? Que é a dor abdominal, os vômitos, a hipotensão, hepatomegalia, o sangramento. Ah. Posso ir? Alguém está perguntando, Rita? Não, então, só para comentar que eu sou aqui de Campo Grande também, né? A gente geralmente já teve várias outras epidemias de dengue, né? E a gente sempre tomava conduta, trabalhei algum tempo em pronto atendimento de posto de saúde, de UPA, né? E a gente tomava com a seguinte conduta: pacientes que tinham plaquetas até 100 mil, mais ou menos, 140 mil, a gente ficava com a hidratação via oral, em casa mesmo, mas sempre lembrando que precisava de ser uma hidratação com presença de algum eletrólito junto, né? Não era uma hidratação água, né? Tinha que ser soro mesmo, né? E abaixo de 100 mil, a gente já precisava de hidratação intravenosa, com controle mais próximo, e abaixo de 50 mil, sempre internação. Então, a gente tinha esses parâmetros. Só um comentário que o guideline da dengue desse ano fala para internar abaixo de 20 mil só. Eu acho um pouco demais, mas é o que eles estão preconizando, abaixo de 20 mil plaquetas internar. O critério mais importante, lógico que a plaqueta assusta, né? Mas o critério mais importante é a hemoconcentração. Hemoconcentração, né? Porque se você não consegue hidratar o paciente, você não vai melhorar a plaqueta. Então, o sinal realmente que você tem que ficar atento é para a ascensão do hematócrito. Ou seja, o paciente não está conseguindo fazer o volume adequado, que o volume calculado é de 60 ml por quilo, sendo 1/3 com sais de reidratação e os demais com qualquer outro líquido, né? E só que eu não sei se alguém já teve dengue, mas assim, a água fica com gosto de sal, a boca fica amarga, você não tem força nem para levantar o copo. Então, o estado geral do paciente nem sempre possibilita que ele faça essa ingesta de líquido,
né, o suficiente. Então, a gente tem que ficar também atento com relação a essa hidratação. O parâmetro plaqueta não é um parâmetro que hoje é muito usado, né? A gente fica mais com os sinais de alarme e com a hemoconcentração. Mas, lógico que sempre chama atenção uma plaqueta muito baixa, principalmente, por exemplo, se eu pegar um senhor de 70 anos que toma antiagregante plaquetário, né, e tá lá com 40 mil plaquetas. É um paciente que a gente vai ter que olhar com uma certa atenção, né? E a gente também, às vezes, tem algum sinal, a gente via, às vezes, aqui, de algum sangramento espontâneo, né? Se a gente tem algum sinal já de uma exteriorização, né? Que a gente, às vezes, aqui chegou a ver casos muito graves, né? E também a gente tem que olhar que o paciente não quis esperar, né? Não foi examinado. Então, também, se o paciente, às vezes, não é caso de internação, é igual o guideline de 20 mil, mas o quanto que o paciente ia ser aderente, voltar ser reavaliado, coisa em casa, de forma adequada. Então, também tem que ver o quanto o paciente é aderente, né? Não adianta a gente também achar que o paciente vai fazer as coisas e, no fim, sai tudo errado, né? Ok, então o que foi feito, Sabrina? O que vocês fizeram? Bom, no dia seguinte, eu falo que quando o paciente não vem pelo amor, ele vem pela dor, né? Esse dia ele não quis esperar, porque estava muito cheio e tal. No dia seguinte, ele retornou. E aí, na consulta, ele tinha dor abdominal, tinha vômito, tinha cefaleia, a pele estava bastante vermelha, né, com prurido, já estava sem febre, que era o esperado, né, e por enquanto ele estava bem, né, não tinha nenhuma dor no exame físico, mas ele estava chamando bastante atenção com relação aos episódios de vômito, que foi o motivo que o levou ao hospital. Ele tinha vomitado durante a noite inteira, o dia, até chegar o atendimento no hospital. E aí, os familiares informaram que ele não conseguia ingerir, porque ingeria ele vomitava, e aí ele apresentou esse hemograma, a acentuação do hematócrito, a queda maior ainda das plaquetas, e devido à dor abdominal, foi pedido aí um perfil hepático para ele com essas alterações. Creatinina estavam normais, eletrólitos estavam normais, amilase normal. Ele veio com essa apresentação. Então, Henrique, você quer comentar essa evolução? Sim, doutora. Os estudos têm mostrado que os pacientes com dengue, eles têm uma TGO maior que a TGP. Eu vou acabar falando isso nos slides que eu acabei falando, que eu vou apresentar, mas a TGO ela aumenta justamente por causa desse componente muscular que o paciente tem. Essa mialgia intensa que ele apresenta, ele faz uma lesão de miócitos. E aí o paciente tende a apresentar mais uma TGO mais elevada do que a TGP, né? A gama-GT tem um estudo também que apresentou que 83% dos pacientes podem ter os pacientes com dengue podem, 83%, 80% dos pacientes podem ter a gama-GT elevada. E dos exames que menos alteram, assim, da parte de função hepática é a bilirrubina. Então, não costumam ficar ictéricos. Não. Tá. Bom, então, aqui a gente faz um diagnóstico de um quadro que está se agravando, né? Com os tais dos sinais de alarme aí que vocês comentaram, né? Dor abdominal, vômito, e a presença de uma hepatite, provavelmente uma hepatite aí por dengue com essas características que você comentou, né? E aí, Sabrina, o que vocês fizeram? Bom, foi pedido também, nessa ocasião, ultrassom. O ultrassom mostrava líquido livre em pequena quantidade e a vesícula levemente inflamada. Foi assim que veio no laudo.
raio-x de tórax com derrame pleural e lateral de pequeno volume. Então, esses também são sinais de extravasamento do terceiro espaço, também são sinais de alarme que a gente tem que observar. O paciente, então, foi internado, né, mediante a todos os sinais de alarme, a dificuldade da hidratação, né, as plaquetas baixas. Então, ele acabou sendo internado para hidratação e observação mais de perto. Ele tinha uma inapetência muito importante, e durante o período da noite, ele começou a apresentar um discreto sangramento gengival e epistaxe. E no exame físico, apresentava dor à palpação de abdômen superior. Já após essas 24 horas de internação, ele apresentou já uma melhora do hematócrito, né, ele já diluiu bastante, e aí começou a se observar que os leucócitos estavam aí dentro de um parâmetro de normalidade e as plaquetas pararam de cair. Vocês aí na epidemia têm visto muito sangramento desses pacientes? E se vem, qual que é o tipo de sangramento que vocês têm visto? Faz petequia, ou é mais comum isso, epistaxe, sangramento gengival, tem sangramento central, como é que é? Aqui, como a quantidade está muito grande de paciente, né? Então, a gente tem de tudo, mas o sangramento não está sendo o sinal mais importante, né? O que a gente vê ocasionalmente é esse epistaxe, mas uma epistaxe discreta, uma gengivorragia mais discreta, petequias, quando as plaquetas elas estão abaixo de 30 mil, elas ficam bem evidentes nos membros inferiores, e aumento de fluxo de sangramento menstrual. São os sangramentos que a gente mais observou. O único caso que nós tivemos com evolução de sangramento por todos os lugares, poros, orifícios, interno e externo, foi num paciente jovem com dengue, com 27 anos, mas ele fez uma insuficiência hepática. E ele tinha uma história de uso de anabolizante uma semana antes do episódio de dengue. Então, esse foi o único caso que nós tivemos que teve essa esterilização de sangramento importante. E a outra paciente que sangrou foi porque ela usava clopidogrel, AS, ela usava vários anticoagulantes e não sabia que estava com dengue. Ela só foi procurar quando ela começou a sangrar. E aí ela estava com 7 mil plaquetas. O sangramento geralmente é um sangramento muito discreto. Uhum. E o aumento do fluxo menstrual chama atenção. Sempre perguntar, está menstruada? Como que está a menstruação? Está maior que o normal? É um parâmetro que ajuda. Isso é verdade. Uhum. Quer falar alguma coisa, Rita? Do que você tem visto aí nas epidemias? Eu também só vi, a gente não vê muito sangramento, assim, era pouco, às vezes, urinário, né? E eu já vi uma paciente jovem, era até uma estudante de odontologia, que foi a óbito, isso, assim, há uns 15 anos atrás aqui. É uma paciente que, como a colega, eu esqueci o nome, que foi perdendo, que falou anteriormente, foi perdendo esse tempo, né? Esse time da gente da hidratação. Foi paciente que, num quadro muito cheio, os prontos atendimentos, ela ia, coletava sangue e não ficava para hidratar. E quando chegou, estava muito concentrada, estava desidratada demais, com um quadro muito grave, e foi uma moça que foi a óbito, uma estudante, assim, foi comoção aqui e tudo, e ela teve sangramento de sistema nervoso central, né? Fez insuficiência hepática grave, quando foi chamada foi por conta da insuficiência hepática, mas era um quadro de dengue clássico mesmo, sorologias todas positivas, mas que não chegava no pronto-socorro, não esperava o atendimento para hidratação intravenosa, não conseguia fazer via oral, e foi se perdendo o tempo mesmo. Resto, em geral, eu não vejo muito sangramento. Quer falar alguma coisa, Edu? Quer perguntar alguma coisa? Não.
Bem interessante toda essa informação que a gente está tendo aqui. Estamos aprendendo, né? Muito bem. Então, vamos para o próximo, Sabrina. O que aconteceu com o nosso paciente? Bom, como só tinha sido coletado o hemograma e o paciente piorou da dor abdominal, foi optado por fazer uma imagem com tomografia, mantido os sintomáticos e uma reavaliação do perfil hepático, já que também tinha começado com essa história de sangramento. Aí ele veio com esse exame aí. Então, hidratado ele já estava, né? As plaquetas já estavam começando a subir, só que o que de diferente, ele começou a apresentar uma leucocitose, houve piora, tanto de TGO, TGP como gama, fosfatase e bilirrubina, até aqui não havia sido pedido, mas ele mantinha um INR de 1,1 e voltou a fazer febre. Henrique, o que a gente pensa num paciente com dengue, que já passou lá aquele período de febre dele, e aí ele volta a fazer febre? O que preocupa vocês? Doutora, quando ele começa com a defervescência, quando começa a diminuir o padrão de febre, aí agora vem a piora laboratorial, né? O paciente que tem transaminases acima de 1.000, a gente considera uma hepatite grave pela dengue. Esse é o primeiro ponto desse paciente. Então, seja TGO ou TGP, maior que 1.000, é uma hepatite grave por dengue. Pensando assim na parte de infecção hospitalar, um paciente está mais 48 horas, dá vontade de entrar com antibiótico, né? Né, Sabrina? Mas eu seguraria ainda, não sei se foi entrado, talvez pensando no quadro abdominal, mas eu ainda seguraria a entrada de algum antibiótico. Mas, Henrique, a gente não costuma avaliar a gravidade de hepatite, outras, pelo nível de transaminase, né? No caso da dengue, você acha que a gente deve valorizar? Isso, doutora. Porque o valor da transaminase é até um preditor de mortalidade nos casos de dengue. Que interessante. E alguma coisa diferente a fazer? Não entraria com antibiótico por conta da leucocitose e não só acompanharia. Isso. E aí, Sabrina? Aí saiu a CT. A tomografia, o que ela mostrou? Né? O fígado estava de volume, contorno e atenuação de feixe normal, né? Estava com uma discreta hipoatenuação do parênquima hepático adjacente ao sistema Porter, inferindo aí um edema periportal. Ou seja, não trouxe nada de novo, né? Esse achado de espessamento de parede de vesícula biliar, ele é bem encontrado nos achados de imagem, mas já no ultrassom a gente já consegue ver, na tomografia foi um excesso de zelo para ver se o paciente estava fazendo, como ele estava com febre, um quadro de outra infecção em abdômen que pudesse estar justificando essa febre, tá? Mantinha a quantidade de líquido livre na cavidade pélvica, e esse espessamento a gente costuma chamar de policistite acalculosa pelo quadro de dengue. O paciente ele mantinha vômitos e dor abdominal, ainda que estável hemodinamicamente e sem sangramento mais ativo. Tá? Aí aqui os leucócitos aumentaram mais um pouquinho, as enzimas hepáticas permaneciam altas e o coagulograma dele estava preservado. Nesse dia, devido à febre, que já estava aí há 2 dias, com leucócito
aumentado, como aqui eu não coloquei o diferencial, mas ele tinha desvio à esquerda, mantendo o ponto e dor abdominal importante, associado a uma policistite calculosa, optado por entrar com ceftriaxona e metronidazol para esse paciente. O que você achou, Henrique? Rita, o que vocês acharam? Doutora, eu entraria também pensando no foco abdominal, infeccioso de foco abdominal. Você acha que é a vesícula mesmo? Sim, mas também não tenho certeza. Ele não tinha icterícia. Para Não, pensar na colangite, né? Dor, febre, não tinha isso. não, febre ele tinha, dor ele tinha, mas ele não estava ictérico. Não estava ictérico. E não tinha líquido perihepático para pensar que essa vesícula estava ali só com uma resposta inflamatória do processo de ascite ali. A ascite era só pélvica. Estava com edema periportal, mas líquido não. Não. Líquido livre, acho que só pélvico, né? A Maria quer perguntar alguma coisa. Eu tenho uma dúvida. Ele, no início, tinha um raio-x já com derrame pleural bilateral, e ele também tem líquido abdominal, né? E a gente continua mantendo a hidratação com soro fisiológico? Como que foi feito isso, assim? Sim, manteve a hidratação. E o Entendi. raio-x não houve, repetiu, eu não coloquei aqui, mas ele não tinha velamento parenquimatoso, né, para fazer o diagnóstico diferencial de febre. A urina também foi feita, não estava infecciosa, e não houve aumento do derrame pleural. Estava bem discreto, só realmente com o atacamento de seio bilateral. Entendi. Podemos ir? Podemos. Então, aí, passado 48 horas de antibiótico, o paciente passou a não ter mais vômito, começou a ter ingesta DO, o exame físico dele já estava inalterado, os leucócitos apresentaram queda, as plaquetas já estavam um sucesso, o hematócrito estava bem hidratado, já até melhor do que o basal, as enzimas hepáticas começaram a ceder, e ele mantinha aqui função renal boa, preservada, e o coagulograma sem alteração. Optado por ainda manter a hidratação parenteral e os sintomáticos intra-hospitalar. Foi o primeiro dia de alívio. Complicação infecciosa, infecção secundária, vocês têm visto nesses pacientes? É comum? E de que sítio? Como que é? Quer falar, Iri? Eu não tenho visto, doutora, infecção secundária. Se for pensar em infecção secundária, a gente vai pensar em infecção hospitalar. Não sei como que tem sido a vivência da Sabrina. Não, assim, de comunidade, não. O que a gente vê é realmente hospitalar, tá? Nosocomial. Eu estou com um paciente que fez pelo local da punção, fez uma porta de entrada, que acabou virando um abscesso de pessoas, que evoluiu para uma ascite. Então, são complicações dessa monta. Mas é infecção relacionada ao ambiente hospitalar. E será que a gente ficou convencido que esse paciente... Porque ele melhorou depois que entrou com a antibiótico terapia, né? Mas ele não ficou muito convencido que ele teve um quadro infeccioso associado, né? Não sei. Voltar à febre acontece ou não? A febre, quando vai embora, vai embora. Não, ela não volta, não é para voltar, acabou. O período dela foi aquele e só. Se voltou a fazer febre, tem alguma coisa estranha. Então, aí você tem que investigar. Tem que fazer um novo screening infeccioso. Tá, então, capaz de ter feito mesmo, né? E aí, Bom, ele estava bem,
os exames estavam mantidos, né, e as transaminases mantiveram a queda, mais importante a ST-ALT, e a gama-GT, que é um padrão que pelo menos eu observo bastante, né, é o último a se normalizar, né, ele vai caindo mais vagarosamente, então ele estava dentro do que se vê mesmo. E aí ele acabou recebendo alta hospitalar, assintomático, para fazer antibiótico terapia domiciliar. Certo. Ele vem, depois de 15 dias aí, para uma consulta pós-alta, assintomático, foi pedida sorologia para dengue, que veio IgM, IgG, reagentes, né, positivo, e recebeu alta ambulatorial após a praticamente normalização aqui das enzimas hepáticas, né, a gama-GT já chegando mais próximo da normalidade. Ele estava com essa plaquetose, mas que eu acho que foi um exame, um erro laboratorial, porque eu repeti, porque plaquetose também pode ser um sinal de infecção, né? Como não tinha mais nada, e estava normal. Esse aqui foi desconsiderado. Tá, você tem mais um slide, eu acho, né? Então, aqui tem todo o acompanhamento, né? A evolução dele, né? Aqui ele tem um hematócrito que acende e depois ele cai. A gente consegue ver, conforme tem a hemoconcentração, que você tem uma leucopenia e uma queda de plaquetas, que ao melhorar essa hemoconcentração, você começa, na hora que você estabiliza o hematócrito, quando ele para de cair, se permanece, né, ele se sustenta, você começa a perceber a melhora progressiva dessas plaquetas. Concomitante a isso, você também tem uma normalização dos leucócitos, que vem primeiro do que a normalização das plaquetas. O que teve de diferente aqui foi essa leucocitose e a retomada da febre. Foi interpretado como uma infecção, como um novo quadro infeccioso, como uma complicação hospitalar, provavelmente de foco abdominal, com a resposta em 48 horas da terapêutica antimicrobiana até o valor da normalidade. As enzimas hepáticas começaram a subir, só que a gente não sabe aqui com antecedente, se ele já tem um basal alterado, não sabe se tem alguma investigação de hepatite B ou qualquer outra hepatopatia conhecida, mas aqui é uma alteração laboratorial de enzimas que se acentuou conforme a evolução do paciente e que depois, no período que a gente fala que é a partir do 8º dia, que é o de recuperação, o paciente já começou a decrescer as enzimas até chegar aos valores próximos da normalidade. A TGO e os EPs são mais exuberantes do que o aumento da gama-GT, apesar dele ser um pouco mais lento para voltar à normalidade. O que no momento nós ficamos mais tranquilos é que a função estava, o INR pelo menos estava preservado durante todo o momento e o paciente mantinha-se estável hemodinamicamente. Esse aqui é um paciente que a gente viu essa elevação bastante importante, que fugiu um pouquinho do que é mais costumeiro, mas esse padrão de elevação de enzimas e gama-GT a gente tem observado com uma certa frequência. O paciente hoje está ótimo, está com a melhor qualidade de vida do que antes e segue bem. Muito bom, Sabrina.
E obrigada pela sua ótima apresentação. E a gente convidou o Henrique para ele falar um pouquinho para a gente dessas alterações hepáticas na dengue, né? Que vocês têm visto aí com frequência nesses lugares onde a epidemia está mais presente, né? A Sabrina disse que vê muito alterações pouco importantes assim das enzimas hepáticas, alterações importantes como essa, e vocês citaram aí 2 vezes paciente que foi a óbito e foi a óbito por conta de insuficiência hepática. Então, a gente quer saber do Henrique qual que é a da dengue no fígado. Conta aí, Henrique. Doutora, eu fiz uma apresentaçãozinha, vou compartilhar aqui. Eu falei para o Henrique que nem precisava. Saudade de você, Henrique. Ele fez uma apresentação bonitinha para nós. Apareceu? Sim. Então tá bom. Pessoal, boa noite, eu sou o Henrique, sou ex-residente da escola, sou infectologista, e a doutora Maria Lúcia me convidou hoje para a gente falar especificadamente da ação da dengue sobre o fígado. Essa introdução eu peguei no artigo que saiu no Lancet esse ano, que fez uma revisão sobre a dengue de forma geral. A primeira epidemia de dengue que achamos que foi constatada foi baseada nos sinais compatíveis com dengue, que foi descrita em 1779, mas só em 1943 o vírus da dengue foi de fato isolado. A dengue pertence ao gênero Flavivírus, que do latim flavus significa amarelo, né? E o principal vetor hoje é o Aedes aegypti. Tem o Aedes albopictus, que também é um vetor, mas também não é tão comum assim. Lembrando que a dengue é uma arbovirose, porque o vetor é um artrópode. Então, por isso que a gente chama de arbovirose. Estima-se hoje que, ao redor do mundo, 200 países, aproximadamente, são acometidos pela dengue, principalmente em regiões tropicais e subtropicais, e que toda essa demanda de doença pela dengue tem um custo anual global de cerca de 8 a 9 bilhões de dólares. Isso envolve desde incapacidade ao trabalho, afastamento ao trabalho, com hospitalização e mortalidade. Os objetivos da minha aula são citar os mecanismos envolvidos na fisiopatologia da dengue sobre o fígado, descrever as alterações hepáticas na dengue de acordo com a gravidade, correlacionar as manifestações clínicas com as alterações hepáticas na dengue, analisar os fatores preditores de mortalidade na hepatite por dengue e analisar as características clínico-laboratoriais da hepatite fulminante pela dengue. Em relação à fisiopatologia, existem vários mecanismos que são aventados em relação à atividade da dengue sobre o fígado. Tem uma ação direta, em que o próprio vírus é capaz de fazer leva-apoptose dos hepatócitos, o extravasamento de líquidos, gerando uma hipoperfusão hepática, o próprio estresse oxidativo, e a lesão imunomediada, que em camundongos foi constatado, né, a participação de interleucinas 17 e 22 da dengue sobre o fígado. Esse trabalho foi publicado na Índia. A Índia é uma região que tem bastante dengue. Foi publicado no final do ano passado, em que foram avaliados 1.664 pacientes com dengue. Desses, 199 pacientes tiveram hepatite por dengue. E a hepatite, ela foi caracterizada em pacientes que apresentavam transaminases, TJ, TGP, 2 vezes acima do limite superior de normalidade. Desses pacientes, 50 apresentaram dengue grave, em que foi considerado dengue grave o paciente que apresentava perda de fluido, ou um sangramento severo, ou rebaixamento do nível de consciência, ou alteração pulmonar, ou comprometimento cardíaco. 36% dos pacientes apresentaram hepatite grave, em que foi a TGO ou a TGP acima de 1.000, ou um quadro de uma hepatite fulminante. E 16 pacientes apresentaram choque com falência circulatória. Nessa tabela, eles fizeram uma divisão dos pacientes do grupo que veio a óbito e do grupo que não veio a óbito. E o que são fatores preditores na hepatite por dengue? Não, aqui eles falam um geral de hepatite por dengue, não fala da hepatite fulminante em si.
Então, a hepatite por dengue, os fatores preditores de mortalidade, são os pacientes que apresentam dengue severa, choque pela dengue, a hepatite grave pela dengue, que são quando as transaminases estão acima de 1000, pacientes que precisam de diálise, que apresentam alguma lesão pulmonar, necessidade de ventilação, e pacientes que apresentam encefalopatia. Em relação aos exames laboratoriais, fatores preditores de mortalidade, são os pacientes que apresentam a última contagem de leucócitos elevadas, pacientes que têm creatinina, bilirrubina, transaminases, TGO e TGP também alterados durante a admissão, e chama a atenção aqui o LDH, que é a desitrogenase lática, junto com o aumento da ferritina. Em relação à discussão desses achados encontrados no trabalho, esse outro trabalho constatou que 93% dos pacientes com dengue apresentavam elevação de TGO, 82% de TGP, 16% fosfatase alcalina, 83% gama-GT e apenas 7% alteração de bilirrubinas. Como eu acabei já explicando, por que a TGO ela parece se elevar mais do que a TGP nos casos de dengue? Isso se dá por provável lesão de miócitos pela dengue, fazendo o quadro da mialgia mesmo, comprometimento circulatório, com isquemia vascular, levando a uma lesão mitocondrial da zona 3. Em relação à hepatite fulminante, os estudos variam em relação a essa epidemiologia. Os pacientes com dengue evoluem para hepatite fulminante em 0,35% a 8,9% dos casos. E um levantamento que eles fazem é em relação à encefalite por dengue ou encefalopatia hepática. Essa discussão, se o paciente está fazendo uma encefalite por dengue ou se é uma encefalopatia hepática, é muito difícil de você avaliar num paciente que está grave, num paciente que tem sinais que pode estar fulminando esse fígado. Então, isso ainda é muito discutível. Sempre a gente analisar muito bem, tentar diferenciar ao máximo se é uma encefalite por dengue ou uma encefalopatia hepática. A ferritina parece ser um marcador prognóstico na hepatite por dengue. Ela geralmente fica elevada do 4º ao 7º dia de doença, e pacientes que apresentam a ferritina mais aumentada o prognóstico é mais reservado por poder evoluir para uma dengue grave e consequentemente, ir a óbito. E por que a ferritina ela acaba se elevando nos casos graves? Por ela estimular a produção de macrófagos, não por estimular, né, mas por ser uma consequência da produção de macrófagos e monócitos na fase aguda, uma hiperativação do sistema retículo endotelial e até mesmo por hemofagocitose. Lembrando que a ferritina é um dos critérios para se fechar a síndrome hemofagocítica. Nesse trabalho aqui, foram só 2 casos de hemofagocitose por dengue. Nesse outro trabalho, que avalia especificadamente hepatite fulminante em pacientes com dengue. Também um estudo realizado na Índia, mas um estudo um pouco mais antigo, que foi publicado em 2020. Nesse hospital terciário, foram avaliados 10.108 pacientes com dengue. Desses, 36 pacientes evoluíram com hepatite fulminante, sendo na sua maioria homens, e apresentavam 16 mulheres. Dessas 16, 3 estavam gestantes no 3º trimestre. 12 pacientes apresentavam choque já na admissão, e 3 pacientes apresentaram sangramento do trato gastrointestinal. Eles foram submetidos à endoscopia, em que foram visualizadas petecas subepiteliais e púrpuras. 19 pacientes evoluíram com lesão renal aguda, e 10 pacientes apresentaram uma suspeita de edema cerebral. Depois foi realizada tomografia, e em 3 desses 10 pacientes foi constatado de fato o edema cerebral. Os desfechos dos pacientes que apresentam hepatite fulminante na dengue, desses 36 pacientes, 21 vieram a óbitos, sendo 10 mulheres, e daquelas 3 gestantes que estavam grávidas no 3º trimestre, 2 vieram a óbito. Ao contrário dos quadros de hepatite por dengue de modo geral, na hepatite fulminante, os exames hepáticos não apresentam diferença entre o grupo que veio a óbito quando comparado com o grupo que não veio a óbito. Mas tem uma diferença em relação à mortalidade, como fator prognóstico de mortalidade, pacientes que apresentavam alteração de pH, aumento de lactato, hemoglobina, e chama atenção aqui o score de MELD que eles acabaram fazendo durante a admissão. Esse artigo, ele acabou trazendo essa mesma tabela 2 vezes.
Então, acho que a intenção de um outro artigo, da outra tabela, era acabar comparando o grupo que veio a óbito e o grupo que não veio a óbito. Ainda nesse artigo, 2 pacientes, os familiares concordaram em submeter os pacientes à biópsia hepática, em que foram encontradas esteatose macro e microgoticular, apoptose, necrose submaciça e infiltrados inflamatórios. Então, em relação à hepatite fulminante, 0,35 dos pacientes com dengue apresentaram hepatite fulminante. As transaminases, elas estavam mais elevadas no grupo que veio a óbito, mas não teve diferença estatística quando se compara com o grupo que não veio a óbito. Nos pacientes que vieram a óbito, a TGO estava de 6.243, e no grupo não óbito, de 4.234. Já a TGP, no grupo óbito, 2.082, e no grupo não óbito, 1.899. Então, mostrando mais uma vez aí que a TGO, ela fica mais elevada do que a TGP nos pacientes com dengue. Em relação ao lactato como um preditor de mortalidade. Por que o lactato, então, é um preditor de mortalidade? Por ele significar um estresse metabólico ou celular, disfunção endotelial, por perda de capilaridade, extravasamento de fluidos, isso faz aumentar o lactato. O lactato, a gente já sabe que ele é um preditor de mortalidade nos casos de hepatotoxicidade por paracetamol e também doenças hepáticas da gestação. E esse foi o primeiro estudo que mostrou a relação do lactato como preditor de mortalidade na dengue, na hepatite fulminante pela dengue. As conclusões que eu trago desses artigos, é o que a gente acabou discutindo também um pouquinho já com a Sabrina, é que as alterações hepáticas, elas acontecem na fase de defervescência da dengue, então não é porque o paciente está melhorando da febre que a gente fica mais tranquilo. Eu falo que justamente nesse momento que a gente tem que ficar mais atento com essas alterações, não só hepáticas, mas também com os outros exames laboratoriais. Na hepatite por dengue, os exames hepáticos e a ferritina são preditores de mortalidade, ao contrário da hepatite fulminante, que esses exames não têm diferença significativa, mas que a gente tem que acabar valorizando o pH, o lactato, a hemoglobina e o MELD como preditor de mortalidade. E, por fim, só lembrar das medidas de controle e que a vacinação, apesar de ainda ser baixa e acabou de entrar aí no país, elas são fundamentais, mas não esquecer principalmente das medidas de controle para a prevenção da dengue. Essas aqui foram as referências que eu usei, e obrigado. Parabéns, Henrique. Muito bom. Lindas. Muito legal. Gente, querem fazer mais perguntas sobre dengue? Dengue está aí batendo na porta de todos. Um pouco antes da reunião, um médico que foi meu paciente desde criança com hepatite C, que eu só tratei depois que o DA ficou disponível, ele me mandou uma mensagem agora falando da mãe que está com dengue, está em casa, muito bem, obrigado, e que a gama-GT não para, nunca teve transaminase alterada e a gama-GT não para de subir. Acho que ela está no 10º dia. E como ela estava bem, minha mensagem foi: espera mais um pouco e repete daqui uns 5 dias. Se não baixar, me dá uma ligada e vem aqui com ela. É isso mesmo? Vai subindo, vai subindo. Com a gama-GT, pelo que você falou, é a última que desce? E isso acontece porque ele disse que em nenhum momento as transaminases foram alteradas. Geralmente, o que a gente vê são as transaminases e a gama-GT, ela sobe até um certo nível, né, até um período da doença, e mais ou menos com uns 15 dias, mais ou menos, é a hora que ela começa a cair. Né? Então, eu acho que tem que investigar um pouquinho melhor aí, porque a gama-GT, ela tende a cair quando começar com os 15 dias. Ela vai normalizar mais ou menos com uns 2 meses depois passado esse período crítico da dengue. Ela vai ficar persistente, né? Um platô e vai caindo degrauzinho por degrauzinho, dia após dia. Mas a ascensão depois do 15º dia, eu já pensaria em mais alguma outra... Não é 10º dia, não está 15º. É que eu... Sim, após o 15º quando ele me falou, eu achei que a transaminase era uma coisa mais comum do que uma gama-GT na evolução de uma dengue, né?
E eu, como vocês, eu acabei aprendendo que a gama-GT também altera na dengue, né? Uma coisa que eu fui tentar procurar, professor, é que queria ver se tinha algum estudo de cirrótico com dengue, né? Paciente cirrótico, plaquetopênico, e aí, né? Quando que a gente vai desconfiar? Mas não achei nenhum trabalho que avaliasse dengue específico em paciente cirrótico. Mesmo que fulmine, a gente não pensa transplantar, porque é uma doença sistêmica, o paciente vai acabar morrendo, né? A gente teve também uma reativação viral lá no Hospital do Rim, que o cara estava todo alterado, né? Então nem sabia, a gente sabia se era uma encefalopatia hepática ou se era uma encefalite. Eu não lembro que vírus que deu. Você lembra, Mary? Que fez lá no João Renato? No fim, deu varicela zoster, né? Varicela zoster. O cara fez um quadro sistêmico com perda de função hepática. E eles chamaram a nossa interconsulta para avaliar um possível transplante. E a gente acabou desconsiderando essa possibilidade. E que hoje todo paciente cirrótico que está internando, né, vê a plaqueta baixa, opa, dengue, né? Exame de dengue. É complicado, né? E o que tem também é que não dá para vacinar cirrótico descompensado e transplantado, né? Que é vírus vivo atenuado, né? Se bem que a gente não tem vacina, mas se a gente fosse vacinar... A vacina tá muito boa, pelo menos a que a propaganda fala é muito boa, né? É uma alta cobertura, evitando aí os casos quase 100% para o dengue grave, e ele tem uma variação com os 4 subtipos, mas é uma cobertura muito boa, né? De efeitos adversos muito poucos, geralmente são efeitos locais, aqueles que duram 48 horas de febre, dor no corpo, dor local, uma certa epidemia. Ele faz um flegmão, mais ou menos com uma forma retangular no local da administração, transcutâneo, mas, infelizmente, nutrizes, gestantes, imunodeprimidos em geral, não é recomendada a vacinação, infelizmente. E o estudo ele foi feito de 4 a 60 anos. Os acima de 60 anos, eles não foram estudados, então não é que você não, que é proibido, mas não tem um estudo para a gente dizer, olha, realmente é recomendado, é eficaz. O que se faz off-label, né, a gente deixa isso muito claro para o paciente, mas que se não tem um critério ou uma doença que contraindique a vacina, pode-se pensar até em estar fazendo a vacinação, mas é bem off-label, porque não foi estudada essa população acima de 60 anos. A Silvinha teve um caso, né? Semana passada ela perguntou no grupo, um imunodeprimido com 63 anos que tomou a vacina e fez um quadro de hepatite, né? A Sandra, né? Uhum. Foi amiga da Sandrinha, a Silvinha que respondeu. E é super incomum, pelo que elas comentaram, né? Ninguém tem descrito caso assim, né? De dengue pós-vacina. Aqui no estado, eles vacinaram, acho que foi a cidade de Dourados, né, Henrique? Quase a cidade toda, né? Toda sem população que estava dentro da faixa etária da vacinação, né? Vacinaram todos, né? E parece que também não teve nenhum efeito adverso importante, né? Foi uma vacina, assim, com poucos efeitos, né? Bem segura, né? Então, acho que vale a pena, né? Perante os casos graves, a vacinação mesmo. E controlou lá em Dourados? Foi diferente? Foi em pouco tempo, né? Eu acho que acabaram, né, de vacinar, né? Não faz muito tempo, né, Henrique? Isso. A vacina foi agora, eu acho que a cidade de Dourados também foi parte da pesquisa. Então, aí, como uma forma de retribuir também, né, eles acabaram fornecendo a vacina para a cidade. Vacinação. Ontem foi decretado epidemia aqui na cidade de São Paulo. Como é que funciona isso, Henrique? Que tem um N para dizer, porcentagem, número de casos? Como é que funciona para decretar? O senhor me pegou sem me abraçar agora para explicar em números, assim.
É mais que 300 casos por 100 mil habitantes. Quando bate mais do que 300 casos por 100 mil habitantes, é considerado epidemia. Pelo que eu li, né, no imprensa leiga, não sei se... Você tem aí a faixa endêmica, né, o período que ser esperado durante todo o ano. Lógico que ele é uma doença que tem uma prevalência nos meses mais quentes, mais chuvosos, pelo próprio ciclo, né, da oviposição, né, ele precisa de ter um reservatório, com um sol muito forte eclode os ovos. Então, esses são os períodos que a gente espera que seja maior número de casos, mas um maior dentro de uma faixa esperada. Quando esse valor ele ultrapassa, a gente já começa a falar em período epidêmico, porque ele sai fora dessa faixa de endemia, né, que é aquela faixa limite máximo e mínimo, como se fosse aquela onda sonora, né? E ele sai daquela faixa, então a gente fala que é um período epidêmico. Então, isso geralmente vem também no histórico. E eles continuam sendo os mosquitos que têm barriguinha listada? As perninhas listadas, e aí também ele pode ter transmissor também do Zika vírus e do chikungunya. E aqui, o Zika ele não é tão investigado, ele é investigado mais nos pacientes gestantes, né? Ele é restrito somente para essa população. Mas a gente tem visto infecção concomitante de chikungunya com dengue, né? Não é incomum, o vetor pode carregar aí os dois, e a gente está tendo aqui um número bem significante de co-infecção ou das duas, né? Que a gente não via antes, e agora aqui na região está com bastante casos de chikungunya. Eu acho que você está falando para a Fernandinha fazer a pergunta, né? Isso, a Fernanda quer fazer pergunta. Eu? Então, você encostou aí sem querer. Você levantou. Encostei sem querer. Estava com saudade do Henrique? Sempre, todos os dias, né, Henrique? Eu também. E essa outra febre, nem sei o nome, que teve caso no Rio de Janeiro, que também é pelo Aedes aegypti, lá. Fala, Henrique, está fechado. Só o Henrique. Febre do Oropuxi. Oropuxi, isso. Também é o Aedes. E, doutora, não estou por dentro ainda sobre isso. Tomara que não chegue, né? Mas parece que... Não é o Aedes, é outro mosquito. É outro vetor. E ele se multiplica em vegetações podres, sabe? Uma área mais manguezal, que tem aí um estado de decomposição, assim, ele gosta mais dessa meio pantanosa, é esse tipo de hábito que tem o mosquito. Ai, não vai chegar aqui não, pelo amor de Deus, gente, já tem muita doença, já tem muita bagaceira já que chega. Muito bom. Du, quer? Hoje é você. Encerrar a reunião? Obrigado. Henrique, estava saudoso. Obrigado pela sua apresentação, pela discussão. Sabrina, obrigado pela excelente jeito de apresentar. Obrigado, professora Maria Lúcia, pela sua brilhante comentários. E eu acho que agora a Eunice também a gente precisa agradecer, né? Que ela sempre grava tudo bonitinho para a gente. Com certeza. Então, boa noite, gente. Bom jantar. Boa noite. Boa noite, beijo. Obrigada. Saudade de você, Henrique. Eu também, Beijo, doutora. Henrique.